Está pronto. Pronto. Sessão ordinária de 25 de outubro de 2024. Havendo o número regimental de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa sessão ordinária. No pequeno expediente, solicito a verificação pelo secretário da mesa. O quórum por chamada nominal. Vereadora Cida Silva Cardoso, presente. Vereador Valdecir Bortoluzzi Simões, presente. Vereadora Cida Trindade Ferreira, presente. Vereador José Cláudio Carlos Costa, presente de forma remota. Vereador Pablo Garcia Vidani, presente. Vereador Gustavo Silva de Oliveira, presente. Vereador Cristiano Cassol Hubert, presente. Vereador Frank Troy Gordinho, presente. E vereador José Cardoso de Souza, presente. Estando os senhores vereadores na posta minuta da ata número 2743 da sessão extraordinária do dia 21 de outubro de 2024, coloco em discussão a ata da sessão. Coloco em votação a ata número 2743. Os vereadores que concordarem, permaneçam sentados. E os vereadores que discordarem, que levantar. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa, Pablo Garcia, para que faça a leitura da matéria do expediente. Após a leitura, encerro as discussões para o primeiro expediente. Indicações, requerimentos, proposições e correspondência concedidas. Ofício 145/2024 GAB. Assunto: solicita dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Presidente, viemos por meio deste solicitar a cedência das dependências da Câmara Municipal de Vereadores para a realização de audiência pública no dia 31 de outubro de 2024, às 9 horas, para apresentar as estimativas da Lei Orçamentária Anual de 2025. Aproveitamos a oportunidade para estender a convocação aos nobres vereadores, pois julgamos de suma importância a participação dos integrantes do Legislativo neste ato público. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Alves Gonçalves Cardoso, Prefeito Municipal. Prezado senhor, com os meus cumprimentos, através do presente, venho solicitar o uso do espaço do plenário da Câmara Municipal de Vereadores no dia 7 de novembro de 2024, das 19 horas às 20 horas e 30 minutos, para a realização da segunda reunião de mobilização para a criação da Associação de Moradores de Formigueiro, contando com a colaboração desta casa, renovando os votos de apreço, estima e consideração. Atenciosamente, Laís Moreira Figueiredo. Prezado senhor, com os meus cumprimentos, através do presente, venho solicitar o uso do espaço do plenário da Câmara Municipal de Vereadores no dia 14 de novembro de 2024, das 19 horas às 20h30, para a realização da terceira reunião de mobilização para a criação da Associação de Moradores de Formigueiro, contando com a colaboração desta casa, renovando os votos de apreço, estima e consideração. Atenciosamente, Laís Moreira Figueiredo. Assunto: ofício 6.195/2024. Assunto: cedência do plenário em 17/12/2024, diplomação dos eleitos. Conforme contato previamente efetuado, solicitamos a cedência do plenário desta casa para a realização no dia 17 de dezembro de 2024, às 10 horas, do ato de diplomação dos candidatos eleitos em Formigueiro nas eleições 2024. O ato terá duração em torno de 1 hora e 30 minutos. O contato para comparecimento dos eleitos diplomandos será feito pelo cartório eleitoral. Serão diplomados nessa data somente os eleitos aos cargos de vereadores, vice-prefeito e prefeito. Os suplentes receberão o diploma em meio digital, devendo buscar orientação posteriormente com o cartório. Quanto ao traje, o mesmo exigido para acesso às sessões da Casa Legislativa local. Não há obrigatoriedade do uso de gravata. A mesa do evento será composta somente pela juíza eleitoral, membros da junta eleitoral, promotora e chefe de cartório. Pede-se a Vossa Excelência, dentro das possibilidades existentes,
a organização do espaço na forma mais adequada, sendo os demais detalhes da organização tratados pelo cartório eleitoral em conjunto com a Casa Legislativa, cuja colaboração desde logo se agradece. Atenciosamente, Rosângela Maria Vieira da Silva, juiz eleitoral. Requerimento 11/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, venho através deste requerimento solicitar a minha participação remota na sessão ordinária da Câmara Municipal, marcada para o dia 25/10/2024, às 19 horas, de acordo com o sistema de deliberação remota previsto no regimento interno desta Casa. O motivo desta solicitação é de estar em viagem para o estado do Paraná e tendo em vista a alteração do dia da sessão, que normalmente é realizada na segunda-feira. Diante disso, peço a Vossa Excelência que dê o andamento ao presente requerimento, a fim de que possamos realizar a sessão ordinária com a minha participação, de acordo com o sistema remoto previsto no regimento interno. Atenciosamente agradeço pela atenção, de autoria do vereador José Cláudio Carlos Posser. Requerimento 12/2024, o vereador que esta subscreve em conformidade com o texto regimental vigente em seu artigo 20, parágrafo 3º, vem por meio desta justificar sua ausência na sessão ordinária do dia 21 de outubro do corrente ano, por problema de saúde, conforme atestado médico que segue em anexo. Nestes termos, pede deferimento de autoria do vereador Frank Troyan Bourdion. Pedido de providência 263/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o patrulhamento e cascalhamento, limpeza de sarjetas, sendo necessária a passada do rolo compactador em toda a estrada da Colônia da Aroeira, Sanguinha, iniciando na VRS 808 e finalizando em frente à residência da senhora Ana Paula Canucci. Justificativa. A referida localidade se encontra em péssimas condições, principalmente em dias chuvosos, sendo que se trata de uma localidade que passa ônibus escolar e o pedido já vem sendo feito e realizam o trabalho só até a metade da estrada. E no final da rua se encontram várias crateras, o que vai acabar impedindo a estrada e saídas de automóveis. De autoria do vereador Cida Silva Cardoso. Pedido de providência 262/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o patrulhamento e cascalhamento da Rua Dona Nana. Justificativa. A referida rua se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. De autoria do vereador Cida Silva Cardoso. No grande expediente, 5 minutos, vereadores inscritos sobre a matéria. Primeiro vereador inscrito, José Cardoso de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos assistem, quero falar sobre um dia de ontem, onde tivemos, o vereador Assis também é conhecedor, onde teve um vendaval forte no fundo do formigueiro. Parecia que não era tanto, que eu mesmo estava lá perto da minha casa, ali não houve nada, mas logo abaixo ali deu dano nas casas ali, aonde por volta de 9h30 da manhã, aonde eu fiquei sabendo, já era umas 10 da noite até quando eu vi no Face, onde na casa da Simone Ferreira, que destelhou, caiu toda a garagem, parte do telhado da casa, da Elizabeth Machado também caiu a varanda do lado e quebrou o braço da casa. Daniel Machado da Silva, onde foi forte o estrago, quebrou bastante, deu uma parte lá atrás, derrubou, caiu tudo e quebrou o brasilite. Uma parte já conseguiu consertar, ainda falta outra ainda que está para consertar. Ali no Alferi Cardon também, no Alex Ferreira, e lá no Ivo Rossato também foi muito grande o estrago também. Então, aí tive de manhã, vendo esse pessoal lá, e até conversei com o Frank também. Depois conversei com a Isabel, da assistência. Aí, onde na parte da tarde, nós fomos lá, daí o Rodrigo foi junto também, Isabel,
secretário do IDERI, para tirar foto e fazer um levantamento para levar para a defesa civil, para ver, né, o que pode fazer por essas pessoas, onde também a vereadora tinha ido, ontem da vereadora ainda, né? E eu via, era umas 10 da noite por aí, que eu olhei o Face e vi que tinha acontecido isso aí. Aí hoje pela manhã fui lá e à tarde retornei junto com eles lá para fazer esse levantamento. Eu já tirei foto amanhã, passei para Isabel, aí eles foram lá, aí o engenheiro Rodrigo tirou foto para mandar, né, para ver o que você pode fazer pelo esse acontecimento que deu. Graças a Deus não deu nada grave com as pessoas, não foi danos materiais, aonde lá no terceiro um rapaz também lá virou um aborlante, onde ele estava dentro da aborlante e se machucou um pouco. Então são a natureza, né, às vezes dessas que deixa muito de estrago, e graças a Deus foi mais bem materiais e não deu nada com as pessoas, né? Mas é muito triste de ver galpão caído, onde as pessoas constroem uma varanda bonita, bem organizada e tudo no chão. Até não dá nem para acreditar que uma pilha de tijolo, um pilar, saia de um lado, voa por cima de uma casa e cai do outro lado. Até uma coisa inacreditável o que a gente viu acontecer lá. Então é bem triste o que aconteceu. Tomara que eles consigam alguma coisa para que tenha como ajudar essas pessoas lá. Senhor presidente, muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Valdecir Bortoluzzi Simões. Dispenso o uso da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Cristiano Cassol. Próximo vereador inscrito, vereador Gustavo Silva. Uma boa noite a todos. Na última sessão, a vereadora Seila, ela falou para eu explicar na casa hoje se pode ou não pode determinada situação do vereador Edgar. Aí eu passo a parte para a senhora agora, porque eu não entendi o que a senhora quis com aquelas colocações da senhora. Boa noite, senhores vereadores. Com relação ao vereador Gustavo, eu gostaria que o senhor explicasse, porque de repente não tenha sido uma denúncia, mas sim uma falta de esclarecimento. Por isso que essa pessoa, quem sabe, colocaste isso, falou do vereador, colocaste que o vereador não poderia se candidatar em outro município, tendo propriedade aqui. Eu acho que seria melhor o senhor esclarecer essa parte, porque muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas falam sem saber certo como é que é a procedência. Seria isso. Tá, tinha entendido errado, então. Achei que a senhora estava falando que eu estava acusando o vereador Edgar, por isso a senhora disse que ele não estava aqui para se defender, que a pessoa só se defende de um ataque, e não ocorreu ataque. Se a senhora entendeu que houve um ataque em relação à figura de Edgar, a senhora tem que estudar um pouquinho mais a interpretação de texto, porque não houve ataque a ele. O que houve foi um direcionamento à pessoa que fez a denúncia. A ouvidoria da Câmara, ela aceita sugestões, e uma das coisas que ela aceita é denúncia. Então, quando a pessoa clica ali em denúncia, é uma denúncia. Não é uma sugestão, não é dúvida, não é esclarecimento, é denúncia. A partir do momento que ela coloca, que ela faz aquela colocação como forma de denúncia, é uma denúncia e não outra coisa. O que aconteceu foi o seguinte: agora alguém lembrou que tem gente morando fora, no caso eu, mas na época que o vereador Edgar morava fora, ninguém lembrou. Aí a questão é o seguinte: a pessoa que fez a denúncia, ela realmente está preocupada com a melhoria do município, ela simplesmente tem alguma birra política, e a partir dessa birra política ela quer pegar e quer aparecer. A grande questão é essa. É isso que eu peguei e trouxe. Então não houve
Não tem motivo para ele se defender. Outra coisa, por que eu peguei e falei que o ouvidor da casa ele deve realmente apurar os fatos? Uma coisa é o vereador Gustavo pegar e falar aquilo que ele entende dentro da legislação, aquilo que a própria Câmara de Vereadores entende dentro da legislação, porque o que não houve durante todo esse período foi políticos tentando, inclusive, caçar o meu mandato. Políticos e vereadores suplentes, tentando que o vereador Gustavo saísse da Câmara para o vereador conseguir fazer o trabalho que ele não conseguiu fazer dentro de uma secretaria. Então, isso aí teve durante todo o período eleitoral. Uma coisa é o vereador Gustavo falar o que ele entende sobre a legislação, outra coisa é o ouvidor apurar os fatos e, a partir do esclarecimento jurídico do ouvidor, a população ser informada, porque senão a pessoa se dirigiria direto a mim, se houvesse dúvida. A pessoa chegaria no vereador Gustavo e perguntaria, pode? Eu ia apresentar o meu entendimento jurídico, o entendimento jurídico que o próprio Partido Novo tem, e se tivesse dúvida em relação ao esclarecimento da casa, poderia procurar o presidente ou a própria assessora jurídica para a casa passar o seu entendimento jurídico também. Mas se houve denúncia, realmente deve ser apurada. E sendo apurada a minha conduta, foi o que eu peguei e falei, deveria ser apurada de todo mundo. E assim como para mim, eu não vejo que haja algum tipo de ilegalidade, para ele também. A legislação é muito clara em relação à questão de candidatura. Para ser candidato a vereador, a pessoa deve residir no município, para ser candidato. A partir do momento que a pessoa ela se muda durante o mandato, nada na legislação fala que ela não pode continuar com o seu mandato. Esse tipo de abertura na legislação não tem. A pessoa se mudou, ela perde seu mandato. Não, isso aí não existe, mas, como eu falei, uma coisa é o vereador Gustavo falando, e como a gente precisa de transparência, e eu sou um dos que mais briga por transparência, uma coisa é o Gustavo defender o seu ponto de vista. Outra coisa é o ouvidor, uma pessoa imparcial, apresentar o seu ponto de vista. Muito obrigado. Bom, não havendo mais nenhum inscrito, então vou fazer uso desse espaço também, onde cumprimento todos os vereadores da casa, demais colegas e funcionários, e ao público que nos assistem. Vou falar aqui das pedidos de providências aqui que pedi. Peço ao líder do governo aí que leve o setor competente aí que realize o patrulhamento e cascalhamento na rua Dona Nana. A referida se encontra em más condições. E aí a pedido aí dos moradores também, A gente sabe que futuramente aí vai sair um calçamento ali, vereador Pablo? Mas é futuro, Então, seja dado um reparo aí até sair esse calçamento, então, para estar bastante, pode ser dizer, meio abandonada. É uma rua central, fica até meio chato para nós, vereadores, ver a rua assim. Então, peço aí esse reparo aí. Também peço, através do setor competente, que realize patrulhamento, cascalhamento, limpeza, sarjetas, sendo necessário passando o rolo compactador em toda a estrada da colônia da Aroeira, Sanguinha, iniciando a VS 808 e finalizando em frente à residência da senhora Ana Paula Canucci. Esse pedido aí, a gente sabe que de vez em quando é atendido alguma coisa ali, mas aí me deixa indignado com as coisas, que parece que tem morador até a metade da rua. Para frente, não vai até o final. Então tem que ser feito. Ou o serviço se faz completo ou não se faz. Faça bem feito, porque até mesmo o maquinário já foi lá, é só concluir o serviço e fazer. Então deixa a dica aí para os próximos gestores aí, cobrarem dos seus secretários, diretor de obras, enfim, para quando fazer um serviço atenda de qualidade e faça completo. Porque no final da rua tem moradores, então a gente pede que estenda até lá. Eu queria também falar nesse espaço aqui da questão do temporal que atingiu o Fundo Formigueiro. Infelizmente fomos atingidos, Isso aí ninguém tem a culpa de ser atingido. No momento que eu cheguei, até estava fora aí na cidade, em outra cidade vizinha,
eu fui dar uma volta, uma verificada, ver o que tinha acontecido, porque a gente, como morador da localidade, né, e como vereador, eu acho que a gente tem o dever, às vezes, de dar uma olhadinha aí pela nossa população. E aí me deparei aí com a residência aí com várias residências, né, ali com a do Rodrigo e a Simone, e eu, no meu ponto de vista, foi a residência mais atingida. A do Alex, também Ferreira, atingiu o forno de fumo, né? A gente diz assim, o forno que seca o fumo. A do Daniel Machado atingiu as telhas, aí, graças a Deus, foi pouca coisa, as telhas já consertou, mas atingiu um galpãozinho do lado ali onde ele trabalha, né? Então ali foi bastante atingido. E a varanda dele, onde é a garagem, corpo da casa. Também atingiu a casa do seu Lúcio Ferreira, a esposa apelido Lisa, que é Elizabeth, né? E atingiu também bastante a varanda da casa ali, a garagem, a varanda, e alguma telha da casa ali, telha de brasilite. E lá no seu Ivo Rossato também deu um estrago grande aí no galpão. Então, assim, logo assim, eu entrei em contato com o prefeito e solicitei que mandasse alguma coisa, ou coisa parecida, que tomasse uma providência. Tirei a foto de todas as casas e mandei. Tá? Também, claro, vou acrescentar aqui a casa, o galpãozinho ali da dona Ana Machado também, e também chegou até a mim que a casa da Patrícia Ferreira também foi atingida. Eu, particularmente, vi uma telha quebrada, mas daqui a pouco tinha outras trincadas. Então, né, claro que foi atingido. Tá? Mas aí eu entrei em contato, vim até a cidade, né, e esperei a lona, né, pedi aí, o prefeito se agilizou para ver uma lona, aí veio até de Restinga Seca, eu esperei e levei. Não era muita coisa de lona, mas passei em todas as casas. Ainda faltou lona para a casa lá para o Alex Ferreira. Mas, enfim, o que me chama a atenção, vereador Toninho, o senhor me disse que acompanhou hoje à tarde. Muito bem, eu não estou nada contra a sua pessoa, não vá pensar isso. Eu vou deixar bem claro. O que me chama a atenção e me deixa indignado e triste, nós estamos no município como Formigueiro, e peço a você, futuro prefeito Cristiano, que não deixe isso acontecer. Olhe bem, o senhor citou agora e posso, já estava consciente do fato aí, foram fazer um levantamento. Muito bem. Tá? Mas aí vão pedir para o Estado. Formigueiro não tem uma telha de brasilite sequer. Então, se atingir uma casa aqui em Formigueiro, a família fica... Mas nem uma lona não tem, já começar por aí. É uma pouca vergonha isso. Eu me sinto indignado com isso aí dessa forma. O levantamento, se o senhor quiser, eu passei para o prefeito Chiru e tem no meu telefone aqui de quantas telhas vai em cada casa. Mas, enfim, eu não sou engenheiro. Com certeza deveria ter ido de manhã, nem era de tarde. Porque quando acontece um fato, a gente vai lá resolver aquele fato. E se foi lá só para olhar e contar, vá de manhã e faça. Agora, sinceramente, é vergonhoso saber que foram lá fazer um levantamento, contar e olhar e não levaram uma telha sequer. Segundo o prefeito me disse para mim que ia fazer um levantamento do que tinha no município para mandar alguma coisa hoje. Mas foram lá para conversar. Isso é vergonhoso. Isso eu fico com vergonha, sinceramente, de ter uma defesa civil em Formigueiro e não ser atuante. A defesa civil, pelo que eu sei, é o secretário Idélio. Eu cansei os dedos discando para o secretário. Isso eu digo para ele mesmo. Se for para não atender telefone, que bote fora o caco de telefone que tem nas mãos. Isso é indignar a gente. Uma pessoa ser um secretário e ter um telefone e não atender sequer. E tu ligar para a secretaria e ninguém saber. Isso é vergonhoso. Como diz o senhor vereador Valdo, tem que pedir demissão de certos cargos. A pessoa que não é competente para aquilo. Eu não quero saber se o cara é meu amigo ou é meu inimigo, o que ele é. Agora, quando tem que elogiar, se elogia, e quando tem que baixá-lo por rede, você baixa. Porque, sabendo que deu um temporal no município, e o responsável pela defesa civil nem sequer atendeu um telefone,
Então pega o telefone e bote no lixo. Se não tem coragem de quebrar, traga para mim que eu deixo em caco o telefone. Porque isso aí é de indignar as pessoas. E sair daqui, ter que reunir uma comissão para ir lá olhar para não levar nem um pedaço de lona sequer. Isso eu fico com vergonha disso. Eu ontem era noite, era tarde, eu correndo para levar e pode perguntar para as pessoas de casa em casa para levar seu pedaço de lona. E agora e hoje lá para contarem, para pedir para o Estado. O Estado não conseguiu ainda dar para aquelas pessoas que foram atingidas. Será que o formigueiro está tão pobre assim que não consegue? Será que fechou a loja? Não tem na Becker? Não tem na... Ali na... Como é que é a casa ali da falecida? Na Sabrine? Não tem mais materiais de construção aqui, não tem onde comprar. E outra, o nosso município, a nossa prefeitura não tem estoque na defesa civil, nem R$1. Não tem nem uma folha de brasilite. Isso aí sinceramente, é de indignar a gente, tá? Eu não estou aumentando nada aqui, mas falando, eu acho coisas que realmente, eu aqui em Formigueiro, há um tempo atrás, teve uma senhora, que agora eu não lembro o nome, teve 2, 3 vezes aqui dentro dessa casa, buscando informação, que tinha dado temporal lá de um ano atrás, que trincou 3, 4 folhas de brasilite, que chove dentro da casa. Até um mês atrás, ela esteve aqui dentro da Câmara de novo, seu Assi, não me resolveram meu problema. E uma pessoa humilde. Então, para que serve defesa civil? Então, tire do papel de que não existe em Formigueiro isso. Nós temos que ter agilidade, nós temos que cobrar. Eu estou aqui, sempre disso, para defender a população. Não importa se o prefeito é meu amigo, sim, meu amigo. Mas ele está lá não é pela minha amizade, ele está lá para fazer as coisas para a população. É isso que eu quero. Tá? Um prefeito se elege para fazer. E o senhor vereador Toninho, eu espero que o senhor cobre também do prefeito, que não é só fazer uma visita para a pessoa. Se eu estiver doente, não adianta na minha casa fazer visita. Se não me levar o remédio, não vá na minha casa. Só para me olhar e dizer que vai pedir lá para Porto Alegre, sei para onde for, não, para mim não me resolve. Para mim me resolve a pessoa aí resolver o problema. É isso que eu quero que aconteça. E isso eu peço para o senhor vereador, que o senhor é um cidadão lá do Fundo Formigueiro, e eu não estou lhe culpando o senhor, tá? Deixo claro. O senhor não é que vai resolver, mas o senhor vai ajudar a cobrar, tá? Porque ir lá com as autoridades e não ajudar a cobrar aqui, não resolve. O Chiru é meu amigo? É do seu partido? Também e é seu amigo. Mas eu comigo não tenho de amizade. Amizade à parte, tá? Vamos trabalhar em defesa da população e não em defesa da política. Então seria isso aí nesse espaço. Muito obrigado. Então, nesse momento aí, passo ao líder da bancada progressista, vereador Valdecir Bortoluzzi. Boa noite a todos, colegas vereadores, público que nos assiste. Presidente, eu não ia me manifestar, mas como o senhor mencionou meu nome aí, não tem como eu me calar também. Essas aí são as pequenas coisas que estão acontecendo no município, vem acontecendo, se arrastando há 4 anos. Eu vejo uma falta de consideração com o ser humano. Aonde que, na outra sessão, eu comentei até para o prefeito que vai atuar na próxima gestão, para que muito secretário, ou esse tipo de gente que faz parte do governo, que seja até afastado, porque já ficou bem claro que eles são incompetentes. Até vou fazer mais um comentário aqui sobre aquela água do Cerro que se arrastou 3, 4 anos e ainda vai continuar se arrastando. Tomara que o próximo prefeito Cristiano resolva aquilo ali, que aquilo ali é um absurdo, é uma palhaçada mesmo. É uma coisa tão simples, cara. E parece que é perseguição política. Quando que eu estive na secretaria e falei da melhor forma, com toda a educação com o funcionário lá, o cara ainda me falou mal do próprio governo, aonde que ele tá nas tetas da prefeitura. O cara é incompetente. E há poucos dias, eu olhando no Face,
ele fez uma crítica que os canos já teriam ido, que seria o motor. Então, vereador, tem muitos certos tipos de pessoa, vou falar assim, que não merecem um emprego e hoje estão lá, tirando o dinheiro do povo. Por que não tem lona? Porque é muita gente lá sobrando. Tem gente se atrapalhando lá. Quando que eu digo que são os cabos eleitorais para as próximas, né? Eu não estou mentindo, o povo sabe disso. Então eu digo assim, ó, hoje Formigueiro, desculpa eu dizer, mas PMDB não é mais um partido. PMDB é um cartel. Desculpa eu falar. Isso aí, todo o povo do interior sofre com essas coisas, ô vereador. E até quando isso vai durar, eu não sei. Tomara que acabe. Talvez eu não vá estar aqui nessa casa em Formigueiro mais. Mas o povo vai sofrer enquanto isso não acabar. Isso é uma pouca vergonha. Quem está assistindo e é do interior, está sabendo o que eu estou falando. Que eu não estou mentindo, nem falando bobagem aqui. Hoje, lamentável, senhor presidente, o troca de favor manda no voto, o dinheiro corrompe. Até digo isso porque pessoas que pediam água e reclamavam para mim mesmo, não vou citar o nome, se for preciso eu até que eu cito, e que Deus o livre se continuasse esse governo, que não vai ser as mesmas pessoas, tomara que mude, mas se não mudar, para essa própria pessoa vai ser o maior castigo. Porque a gente assistia ele no ônibus, no banco da frente, com bandeira erguida. Então isso aí eu acho que é injustiça que se faz com o vereador quando quer trabalhar para que as coisas aconteçam. E a desgraça eu acho que vendeu para tomar cachaça. E a família continua às vezes com sede. É lamentável que isso ainda continua acontecendo no nosso município. Não falando das demais coisas horríveis, que é a droga, as famílias que sofrem, e lamentável, eu acho que não tem o que fazer. Eu me preocupo com meus netos, eu já fui, já estou indo. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou tentar algo para que algo aconteça. Pode ser que os novos gestores façam acontecer, porque os que estão aí já deixaram prova que não querem nada com isso, não tem nada a ver com isso. E lamentável. Talvez, se o partido onde eu me encontro ganhasse as eleições, continuasse o mesmo. Então, eu fico até sem palavra para dizer mais alguma coisa. Seria isso. Muito obrigado. Só antes de dar início, o que quer dizer, vereador Valdecir? Que não existe cartel que resista por muito tempo. E vou lhe dizer mais. Essa eleição, eu sei que tem pessoas novas para administrar no futuro. Espero que façam uma boa administração. Mas deixo um alerta. Que não continue essas trocas de favores, não. Porque essas trocas de favores, quem nós botemos a chave na troca de favores somos nós, vereadores. E pode ter certeza que isso vai terminar. E eleição se ganha até certas pessoas se resolverem. Isso eu tenho para dizer também. Tá? E essa eleição, vereador, ela talvez as pessoas erradas muitas vezes. Tá? Então, mas não se preocupa com que o senhor não está indo ainda, o senhor vai ficar por muitos anos aqui, nós vamos ajudar a virar esse jogo aí. Pode ter certeza. A hora que a gente resolve, nada segura. Tá? E deixo bem claro que as coisas andam certo ou vai parar de andar. E eu não faço promessa. O que eu digo, eu faço. Tá? Ou anda pelo certo, ou para tudo. É assim que se faz as coisas. E aí nós vamos ver como é que vai ser. Eu vejo exatamente muitas coisas aí que acontecem. Eu espero que o futuro prefeito Cristiano, e acredito em si, em você, Cristiano, que faça a coisa certa aí, que não deixe acontecer o que acontece hoje aí, principalmente secretário que não atende telefone, secretário que não atende presidente de Câmara, secretário que não atende na saúde
Às vezes tem pessoas que ficam mentindo para as pessoas que marcaram, que pessoas precisando de consultas, perdendo consultas, tá? E coisas preciosas que aos olhos da gente. Eu essa semana até levei um casal a Santa Maria, o vereador José conhece, e questionei a pessoas na saúde, disseram, não, mas a fulana nem era eu que estava aqui. Eu tenho a mensagem no meu telefone aqui, que a pessoa me passou, desmarcando a consulta, dizendo que não tinha carro para levar. E a pessoa pagou R$850 por um exame, por não ter atendimento, por não ser agilizado. Isso é vergonhoso, isso é uma falta de respeito com a população, mas isso tenho certeza que vai terminar. De um jeito ou de outro a gente termina. Não existe nada que seja para sempre. Nem a vida da gente é para sempre. Então, tudo que a gente quer terminar, a gente termina, e tudo que a gente quer começar, a gente começa. Fica a dica aí, entenda como quiserem. Então vamos dar seguimento aqui. Dando início ao espaço reservado à ordem do dia, finalizando as inscrições para o espaço das explicações pessoais, peço ao primeiro secretário da mesa, vereador Pablo Milani, para que faça a verificação das presenças. Todos os vereadores estão presentes. Havendo o número regimental de vereadores e não havendo preposições para apreciação do plenário, passamos às explicações pessoais, 3 minutos por vereador. Primeiro vereador, vereador José Cardoso. Senhor presidente, senhores vereadores, só para que tinha esquecido de uma casa, como o Pedro assim comentou, da casa da Patrícia Ferreira, aonde também foi bastante atingido, olhando na parte do início do vento ali, parecia que não tinha muita coisa, mas o vento do outro lado da casa praticamente destelhou quase toda a casa do Brasirite. Largou longe o Brasirite, quebrou tudo. Então, mais uma que foi bastante atingida. Mas quero dizer, vereador Assi, da mesma maneira que tu fez a visita, da mesma maneira eu fiz. Tentando achar uma solução. Fiquei sabendo, olhando no Face, a hora que tu tinha botado no Face, do acontecido. Aí, hoje de manhã, eu fui lá fazer a visita e passei tudo para a secretária. E aí, por isso, eu fui lá com eles. Aí, de tarde, como eles foram lá, chegar lá, daí eu fui lá com eles. Para tentar o melhor. Sei que conseguiu a lona, que teve aqui na cidade, conseguiu a lona. Eu acho que realmente teria que ter um recurso para esse tipo, quando acontecesse de um acidente, sim. Mas eu sempre soube que a Defesa Civil, para resolver isso aí, tem que fazer um levantamento, tem que ver. Não é que nem nós aqui na Câmara. Se tu quiser repassar o dinheiro da Câmara para essas pessoas, não podemos. Não, seria o mesmo que o nosso recurso é o mesmo do município, mas não tem coisa que a gente não pode fazer. Nós não podemos fazer. Tu, como presidente, não pode fazer. Então tem que ver como a prefeitura tem uma maneira, eu acho que tem que estudar, ver uma maneira para ter uma reserva exatamente quando isso acontece. É muito importante ter uma reserva para quando dá esse interpério de tempo que venha dar uns danos como deu, que as pessoas realmente precisam, e é triste. Então, eu vendo lá no ali na Lisa, um Brasite novo que tinha botado há pouco tempo e quebrou tudo. Então isso aí é muito triste quando acontece isso. Realmente a gente tem que mais, quem sabe a Defesa Civil vai conseguir, isso aí é uma coisa para você pensar e para ver, para ter um recurso destinado para isso aí, para ter, quando dá esses problemas sérios dentro do nosso município. Aonde também o vereador Frank até tinha me ligado ontem de noite, quando eu já estava sabendo da história, do acontecido, ele me ligou, que qualquer coisa precisasse de lona, eu também teria uma lona grossa, eu também fui lá, ofereci que eu tinha lona do caminhão, que podia oferecer, já estava resolvido. O problema, graças a Deus, não foi muita chuva, né? Depois não choveu tanto e hoje estava bom o tempo. E até de manhã o pessoal estava querendo tirar, já subir na casa para tirar aquele brasilite, para resolver o problema. E aí eu disse, até, como vai abrir só o tempo, dê uma guardada que é até melhor, que aí pelo menos não, logo que está molhado, até é mais perigoso. Então, de tarde, o pessoal já estava conseguindo, quando tivemos lá, já a Gislaine ali do Consultor Ineu, já estavam levando lá material para esse pessoal. Então, já
Já estão resolvendo o problema daí. Senhor presidente, uma boa noite a todos. Obrigado. Próximo vereador Valdecir Bortoluzzi. Próximo vereador, Cristiano Cassol. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste. Primeiramente, presidente, sobre o ocorrido ontem, eu fiquei sabendo à noite, acontecido lá no Fundo Formigueiro. Isso foi por volta das 9 horas da manhã, né? Então, ouvindo meus colegas falarem, aí cada um falou um pouco, a gente debateu sobre a questão da defesa civil e assistência social. Perguntei do ontem mesmo. Ontem, se não de manhã, primeira hora da tarde. E uma questão assim que a gente sabe que a questão pública é um pouco morosa, mas lona tem que ter em estoque. A gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, a questão da lona tem que ter. Brasilite, tudo bem, é aceitável, tá? Não tem estoque na prefeitura. Mas tem que ter no orçamento. No momento que aconteceu isso, vai lá e compra. É emergencial. As pessoas não podem esperar 1 mês, 2 meses para receber a questão do Brasilite. Então, a gente, ouvindo vocês, sem eu me aprofundar no assunto, sem eu saber, realmente não conversei com o prefeito, nem o chefe da Defesa Civil, que é o Idélio, né? Então, a gente vê muitas falhas ao longo de ontem para cá. Então, eu vou me inteirar bem dessa situação, ouvir eles também, ver realmente o que aconteceu, mas praticamente 36 horas depois vai o pessoal para fazer um levantamento. É inadmissível. Eu vou dizer para o senhor, para vocês, assim, vocês imaginam se continua a chuva, o pessoal vai esperar quanto tempo até chegar a lona? Então, tem situações que entristecem a gente. E ninguém é perfeito, presidente. A gente sabe que todo mundo comete erros e o ser humano, ele tem esse tipo de coisa, mas essa situação, assim, eu particularmente, a minha visão, eu não admito. É inadmissível as pessoas terem que esperar tanto tempo assim para depois receber primeiramente uma visita, 36 horas depois. Sobre outros assuntos que foram citados hoje aí, o vereador Valdo fala em cartel. Vereador Valdo, eu não vou entrar no mérito, a gente tem que olhar para frente. Se nós começar a puxar muito para trás, as coisas ficam feias. Então a gente tem que olhar para o futuro. E o senhor vai poder me apontar o dedo só depois que eu assumir a prefeitura, tá? Então, isso a gente já conversou anteriormente. Eu disse que vai ter bastante mudança, sim. Se não tiver certo, eu disse, nós vamos trabalhar junto. Vocês vão lá, Cristiano, tá errado isso, tá errado aquilo. Vamos corrigir, vamos tentar trabalhar unido entre os poderes para a gente conseguir evoluir. Então, é que nem eu digo, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Então, a gente tem que trabalhar pelo bem do município de Formigueiro. E se não funcionar, a gente manda embora, presidente, e contrata outro. Isso aí, o importante disso tudo é a gente não ter o rabo preso ao longo de uma campanha, prometer cargos para depois ficar amarrado por 4 anos. Tá? Nada contra o senhor, tá, vereador Valdo? Só para nós esclarecermos isso, para não ficar uma coisa vaga. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Gustavo Oliveira. A sessão de hoje foi completamente esclarecedora em relação ao assunto que eu venho tratando desde o meu primeiro dia de mandato, planejamento. Aí dentro desse planejamento eu coloco a participação e omissão desta casa na falta de planejamento aqui no município. A gente acabou de aprovar uma lei de diretriz orçamentária, com vários números nessa lei, vários departamentos recebendo recursos que não sei se esse departamento deveria ser a prioridade dentro do nosso município, acredito eu que não. O Fundo Municipal da Defesa Civil, Fundo Municipal de Defesa Civil, foi criado em 2012.
Então, a questão de ter ou não verba, não conseguir ter acesso ao que está disponível no fundo agora. Tentei pegar, ver se eu conseguia algum dado no portal da transparência, não consegui. Se houvesse preocupação do município, poderia ter. A gente vem sendo já alvo não, a palavra errada, mas a gente já vem sofrendo com ataques meteorológicos já há um bom tempo. É chuva, é temporal com vento forte, que vem causando vários estragos, não só em Formigueiro, em todo o estado, em todo o país. E quando a gente não planeja, teve um tempo atrás que eu falava muito em POP, Procedimento Operacional Padrão. Pedi para várias secretarias, vereador Cristiano, Procedimento Operacional Padrão, que nada mais é do que o seguinte: aconteceu tal coisa, o que eu faço? E a partir daí a gente tem uma linha de ação pronta. Então, se o senhor aceita um conselho meu, é que os seus secretários, eles comecem a virar planejadores também. Não é só o prefeito que planeja, o secretário também planeja. E toda a discussão que eu tive durante esses 3 anos e 10 meses com o executivo foi planejamento. E é preciso ter humildade, como o senhor está tendo agora, vereador Cristiano, que a gente não é perfeito, a gente erra. Por mais boa vontade que a gente tenha, a gente continua errando. Não é com boa vontade que a gente vai resolver os problemas. E que o senhor, o ano que vem, aceite os erros e corrija. E que não o senhor tape os olhos para o erro, como vem acontecendo, e a partir do momento que alguém cobra, aí eu paro de dar atenção àquilo que está sendo cobrado. A gente acaba piorando a situação. Mas, moral disso tudo, quinta-feira, 9h, a gente tem uma audiência pública com o Executivo. E eu peço que nessa audiência pública que vai ocorrer com o Executivo, que venham os secretários aqui, porque eles nunca vêm. Só para finalizar, presidente. Que os secretários venham para explicar o que cada secretaria pretende fazer o ano que vem. Peço também, vereador Cristiano, se tiver já alguma equipe montada, que ela venha para dar sugestões também, se for trocar algum secretário. Que venha como cidadão para dar sugestão do que a gente pode melhorar dentro da agricultura. Como eu apresentei para vocês, a gente tem um orçamento no horto municipal maior do que para a agricultura familiar, um horto que não existe, que não funciona. A gente tem 50 mil reais. Para a agricultura familiar a gente tem 1.000. Isso é uma vergonha. Isso aí mostra a falta de planejamento que a gente tem no município. Eu peço que os vereadores venham, a gente entende, pode acontecer algum problema comigo, eu posso não vir também na quinta-feira, mas é extremamente importante. E caso tenha alguma alteração do que veio na LDO, peço ao líder de governo que o Executivo nos apresente com antecedência para a gente estudar. Se for manter aquilo que veio na LDO, que aquilo ali é inaceitável, eu já venho há 2 anos votando contra a lei orçamentária anual, porque ela está inaceitável, eu peço que o Executivo nos mande para a gente estudar e verificar as mudanças que ele fez. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Não tendo mais ninguém a se manifestar, transfiro a presidência ao meu vice-presidente e peço a palavra. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Assi. Bom, escutando então depois dos debates, né? Eu acho que hoje é um debate até bem importante. Sempre é todos, né? Mas esse aqui eu acho que é mais importante. Eu quero lhe dizer, vereador Cristiano, que assim seja. Que Deus diga amém das suas palavras. Tá? E eu acho que todos nós, a gente sempre tem que ter a humildade. Como eu sempre digo, repito suas palavras, não sou perfeito, eu também erro. E acho que não existe ninguém perfeito, com tanta perfeição assim. Mas a gente tem que corrigir os erros, né? E tentar fazer o melhor. E aí eu vejo exatamente aonde eu vejo que não estou errado. E pelas suas palavras, vereador Cristiano, eu acho que tem coisas inadmissível o município não ter uma lona em estoque. E tem que ter recurso também disponível para a hora que aconteçam as coisas sair. Como diz o vereador Gustavo, cada vez mais vem acontecendo. Vem a chuva de granizo, vem o temporal. Imagina, foi 3, 4, 5 casas ali. Agora imagina se pega uma Vila Sabino. Como é que fica? Né? Então é umas coisas assim que não dá para entender.
E outra coisa, eu não tenho, como pessoal, não tenho nada contra o secretário Idélio, me dou super bem com ele, mas tem coisa que é de indignar. O cara que faz parte da Defesa Civil está o dia que dá eu não acredito que ele não olhe televisão, não acredito que não olhe Face, não acredito que não olhe nada. O cara vendo pelo Rio Grande afora vários estragos aí, passando no jornal ao meio-dia, passando à noite, o cara não atende um telefone, não sabe onde é que anda, né? Cara, eu acho que eu vejo uma caminhoneta aí, até não uma, vejo 2, 3 aí para baixo, para cima. Que isso aí nós vamos ter que terminar, futuro prefeito Cristiano. E é bem fácil de terminar. É só o vereador começar a fiscalizar. O que está fazendo, onde é que está andando, e tu sabe que eu ataco mesmo. O cara bobeou, eu ataco mesmo. Tá? E se ele não gostou, nós vamos sair no tapa aí na rua mesmo. Não tem problema. E até algo mais se for preciso. Porque assim, é uma falta de respeito. Tem funcionário que se acha dono do patrimônio público. Patrimônio público é para trabalhar, para a população. Não é para fazer uso próprio. Né? Então, ontem sim era o dia de estar de caminhoneta e visitando a localidade, ver o que tinha acontecido. Ou ligue, lá no fundo tem o vereador Toninho, tem o vereador Assi. Eu cruzei, o vereador Toninho está na frente da casa, claro que não sabia, mas atende um telefone. Eu tenho certeza que se eu ligar para ele vai me atender. E um secretário, mais ainda, o dever, vereador Toninho, vereador Assi, dá uma cruzada aí no fundo formigueiro, não sabe se estão tudo bem, caiu alguma casa, tá tudo tranquilo. Não, tá tudo tranquilo, beleza, vai para casa dormir. Pode até desligar o telefone, vai dormir. Agora, com o temporal que deu, o cara agarrar e nem sequer atender, isso é de indignar, sim. E essas questões aí de não ter dinheiro, não ter recurso, mas eu sou acostumado a ver cidades aí que acontece o temporal, já na mesma hora, estão lá na loja comprando, disponibilizando, tem que ter recurso emergencial disponível. É isso que nós precisamos. E desculpa, vereador José, o senhor colocou que depende da Defesa Civil velar isso aí, o seu raciocínio está atrasado. Está ali o futuro prefeito, parabéns por o senhor pensar e é assim que se age. É assim que tem que agir. Tá? Não se tem que esperar de recurso de Defesa Civil do Estado, não sei lá das quantas. Tá? É que nem assim, adoeceu uma pessoa em formigueiro, eu espero pelo exame que o Estado vai me dar. Não, aí vai morrer todo mundo. Não vai salvar ninguém. Até o Estado dá, já morreram. Tá? Tem que ter no município as coisas. As coisas nós temos que ter aqui. E tem que ser, nós temos que estar aptos a resolver coisas que o clima pode causar a qualquer momento. Tá? Então é isso que nós temos que fazer. Temos que ter estoque, temos que ter disponibilidade, temos que ter agilidade, temos que ter pessoas enganjadas na administração pública que são comprometidas, tá? Não pessoas que vão simplesmente, né, Defesa Civil, secretário de obras, quando dá um temporal, sai para a estrada. É um temporal, um tempo atrás que teve que a população sair destrancar a estrada, porque não tinha ninguém para cortar uma árvore, não tinha ninguém para nada. Então é isso, nós precisamos da agilidade. Eu não estou falando bobagem aqui, eu estou falando exatamente coisas que o município precisa e a população necessita ser defendida por nós, vereadores. Por isso nós estamos aqui representando essa população. Claro, não estou culpando o vereador Cristiano, nem o vereador Valdo, tá? Isso, o vereador José. É obrigação, eu acho que cabe a nós, do Fundo Formigueiro. Fica até feio se vinha o vereador Pablo, o Cristiano, lá do outro lado da cidade e nós lá no fundo, não saber de nada. Né? Claro que, não estou culpando que o senhor não sabe, mas eu acho assim, o senhor ficou sabendo, claro, se agilizou também, tá? Mas isso são coisas que nós temos que resolver. Agora, quando está lá do outro lado, lá na Timbaúva, lá no Santos do Meio, ainda coloquei no Face ali, se precisar em qualquer localidade do município, estamos às ordens. Tá? Mas às vezes eu não fico sabendo também o que aconteceu lá do outro lado. Então, claro que nós estamos aí para representar. Agora, o momento que chegou nos ouvidos do gestor público, tem que ter uma providência imediata, não daqui a 24, 36, 40 horas. Eu acho que se acontecer o fato de noite, vá de noite. Ficou sabendo, vá lá, né, resolver o problema. Tá? E eu esperava que essa solução ia ser dada de imediato
pela nossa prefeitura aqui, que agilizasse, inclusive, o prefeito me disse, temos reunido aqui, temos alguma coisa. Eu não pude participar da reunião hoje, porque eu tinha outra reunião aqui na Câmara, tratando assuntos, eu acho muito interessante, inclusive o vereador Pablo estava junto, e outras coisas de interesse público aí, e a gente também resolvendo coisas pessoais de pessoas particulares, que eu estou sempre no meu corre-corre. Mas estamos aí para fazer o melhor para a população. Então seria isso aí. Neste momento aí, peço o retorno da presença ao meu vice-presidente. Vereadora Cia, até vou te dar uma ideia. Se é boa, que conselho a gente não daria se fosse bom, você vendia, né? Mas então vou te dar uma ideia. Não, eu acho que é bem válida. Onde a gente precisa realmente que tenha recurso. Como nós temos, o presidente vai ter dinheiro da Câmara para devolução, pega e destina uma parte para a defesa civil de formigueiro, para que possa ajudar a resolver isso. Eu acho que é uma maneira que nós podemos, né, ajudar a resolver quando isso acontecer. Já vamos começar por aí. Devolvo a presidência para o vereador assim. Bom, antes de encerrar, então, vou lhe dar a resposta, vereador José. Muito obrigado pela indicação. O conselho, se é bom, a gente vendia, né? E eu não sou muito aí pelo conselho dos outros, eu vou pela minha, mas eu agradeço. Eu vou pelas minhas decisões próprias, mas vou lhe dizer uma coisa. Se tivesse um prefeito, me dou bem com o Chiru, que atendesse o pedido do presidente, eu faria. Mas para quem não me atende, eu não dou R$1, nem uma moeda mais aqui. Tá? Eu vou lhe dizer o porquê. Eu destinei, vereador, R$50 mil, fui no gabinete para arrumar a estrada do Floraldo. E se o senhor quiser, eu vou agora com o senhor lá. O carro está ali na frente. Vamos agora lá para o senhor ver o estado que está aquela estrada. E eu destinei, eu fui no gabinete, R$50 mil dava para arrumar aquela estrada. Ele não cumpriu, ele usou o dinheiro, não sei aonde, claro, no município, tá? E não fez a estrada conforme combinado. Outra coisa, quando eu estive no gabinete dele, ele me pediu que acelerasse o processo do projeto aqui da aprovação para aquisição da patrola e da caçamba, que a patrola, inclusive, ia ser inaugurada na Estrada dos Borges. Lhe convido agora também, vá lá na estrada que dá acesso à minha casa, para o senhor ver. Não cumpriu também, inclusive estava a funcionária Débora junto, e tem uma foto com ele assim, apertando a mão dele na mesa dele. Não cumpriu. Como pessoa bem boa, o que é do homem não se tira, carismático, tranquilo, ele não me ofendeu, não é isso, tá? Mas o que é de ser dito eu posso dizer, e não é por ele estar no fim do mandato. O senhor precisa ir agora falar com ele, eu vou, não tenho medo de homem, não tenho nada contra a pessoa dele. E se tiver comigo, não adianta ter, tá? É dois casos, é ter e não ter. Tá? Então, é bem tranquilo, vereador, mas assim, e o dinheiro que está nessa casa, eu vou ainda, no final do mandato, eu vou dizer que vai ser a maior economia dos últimos anos dentro dessa casa, o maior valor economizado dentro dessa casa nos últimos anos, vai ser pelo presidente Assi, sim, tá? Mas esse dinheiro já temos trabalhando, inclusive com o vereador Pablo junto, que está na mesa, o senhor também, vou pedir uma reunião até com o senhor daqui a pouquinho, com o futuro prefeito também, e para destinar esse dinheiro que está aqui, ser bem destinado e bem aplicado. Tá? Mas quem sabe, futuro prefeito Cristiano, eu vou poder, nessa casa ainda, não sei quem vai ser os presidentes, mas se eu algum dia for, e o senhor for o gestor lá, eu vou poder tratar e poder confiar, vou lhe dar um voto de confiança, dizer, olha, vamos fazer isso, e fazer acontecer as coisas, tá? Porque, infelizmente, nesta gestão eu tentei, dinheiro tem, 400 mil na casa aí tem dinheiro sim, tá? Só que, se é para me destinar, tratar e não acontecer, eu não vou fazer, né? Então eu vou achar um destino para ele. Pode ficar tranquilo, tá bom? É isso aí. Não é nada contra a sua pessoa. O seu conselho foi dado o seu parecer, mas seu parecer não vai. O senhor mesmo, vereador, você lembra que o senhor também destinou, o senhor mesmo reclamou que o senhor destinou e não aconteceu, né? Então comigo não foi diferente e não vai acontecer mais isso, tá? Então, tranquilo. Mas vamos tocar o baile, vamos tocar a sessão, porque é assim a vida. O prefeito, claro, respeita o prefeito Chiru como prefeito, ele tem as decisões dele e o poder para ter as decisões, né? E cada um pensa a sua maneira. Ele tem os pontos positivos também que ele fez, a gente sabe,
Tá? Não é só críticas, a gente sabe assim, ó, o que é bom, fez alguma coisa boa, fez também, né? Tá? E cada um tem um pensamento, ele não vai fazer tudo que o vereador pensa aqui, ele vai fazer lá. Então ele tem que fazer as coisas que ele tem, por isso ele foi eleito, tá bem? Então, finalizando a ordem do dia, nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária no dia 4 de novembro de 2024, às 18 horas, na sede da Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos e um bom final de semana a todos.